Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina. O tema é Desenvolvendo Maior Estabilidade. Irmão Erisvaldo, que condição devemos cumprir antes que o Senhor possa responder à nossa petição? E dê um exemplo de como podemos saber se estamos desenvolvendo força nessa área. A condição é pedir com fé. Nós devemos pedir com fé sem duvidar. Então, é essa a condição que nós devemos apresentar antes que Deus possa responder à nossa petição. Ter fé de que Deus vai nos ouvir e vai nos conceder, aquilo que nós tanto pedimos. Certo. E qual que é o exemplo que podemos ter aí para saber se isso está sendo desenvolvido na nossa vida ou não? Muitas vezes nós passamos por problemas, enfrentamos dificuldades, seja tanto fora quanto dentro da igreja mesmo, no ambiente da igreja. E nós agora, ao invés de recorrer a Deus, pedindo ajuda para resolver essas situações, lá fora nós recorremos a outras pessoas e na igreja muitas vezes nós levamos esses problemas para o pastor, para o obreiro resolver, quando nós deveríamos nos comunicar com Deus e suplicar a ajuda dele para resolver essas questões. E agora nós sobrecarregamos essas pessoas, levando essas situações, quando Deus está acessível, pronto a nos ouvir e também desejoso de responder à nossa petição. Muito bem. Às vezes nós sobrecarregamos, né? Tu bem mencionou. Temos problemas, temos pesares e queremos colocar isso para fora. Existem pessoas que são profissionais da área, são treinadas para ouvirem, esse conteúdo e não serem assim sobrecarregadas. Mas às vezes lançamos sobre outras pessoas que já estão sobrecarregadas com seus problemas, pessoas que às vezes têm também suas fragilidades, inclusive emocionais. E aí quando elas recebem essa sobrecarga, que se soma à sua carga, então uma sobrecarga, elas não têm muito a oferecer para nós. E às vezes sucumbem debaixo da carga como nós já sucumbimos antes, Mas nós precisamos então manifestar o nosso desenvolvimento nessa área de receber a sabedoria dos altos céus, de fato, confiando mais em Deus. Porque isso acaba ficando muito na teoria. Não, eu confio em Deus, mas na hora que vem o problema a gente corre para o ouvido alheio, Exatamente. Mas nós precisamos manifestar em prática, em obra, a nossa confiança em Deus. Vem as provas, vem as tentações, vamos desabafar com Deus. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e ali em secreto você ora ao Senhor. Abre o seu coração, chora com o Senhor, passa 5, 10, 20, 30 minutos ou horas, não importa. Mas o Senhor precisa ouvir as nossas dores e os nossos prantos, pois é Ele quem pode nos socorrer. Exatamente. Muitas vezes nós não queremos nos dar o trabalho de procurar a Deus. Aí vamos lá, procuramos uma pessoa, contamos as nossas dificuldades, contamos os nossos problemas e Deus está ali, acessível, esperando que nós confessemos a Ele o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando, para que Ele possa dar uma solução. Exato. Até o verso da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e depois o segundo parágrafo da nota, faz menção de uma certa terceirização da nossa parte em relação ao tratamento de situações que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes é uma situação que poderíamos resolver com sabedoria de Deus ali, de uma forma amigável no surgimento de um litígio, Não, precisa ir levar para a justiça porque não consigo resolver aquilo. Ou então preciso chamar o pastor para resolver isso porque não consigo. Vamos confiar em Deus, vamos pedir sabedoria dos altos céus. Porque se nós sempre ficarmos terceirizando a resolução dos problemas onde acabamos nos envolvendo, nós nunca cresceremos, nunca desenvolveremos, sempre seremos dependentes. É como o filho, O filho se envolve com algum problema, daí chama a mãe para resolver, ou chama o pai para resolver. E se os pais sempre fizerem isso, o filho sempre vai estar
se envolvendo em problemas e sempre precisará dos pais para defendê-lo. É o filhinho da mamãe, né? O filhinho do papai, e sempre vai ser isso. E esse tipo de educação é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então, os pais começam a colocar as crianças, você criou a situação, agora vai lá e resolve. E nunca vai conseguir desenvolver, né? Não, mas se o pai colocar o filho para que ele lide com a situação, ele vai aprender e, de repente, vai entender que ele não precisa ficar criando tanto problema também, né? Então, isso vai fortalecê-lo, vai capacitá-lo. Os pais precisam sair um pouquinho de cena para que o filho se desenvolva. E aqui é quando precisamos deixar de ser tão dependentes assim, de que os outros fiquem dando opinião para a gente, fica direcionando, e confiando mais nos joelhos dobrados, no estudo da palavra de Deus, na direção que Deus dá para a nossa vida. E quando ficamos dependentes assim, toda vez que surge uma situação, vamos procurar alguém, nós agora perdemos esse benefício de ter esse contato direto com Deus. Porque toda vez nós vamos a uma pessoa para tentar solucionar essas questões. E o nosso acesso a Deus não fica com tanta frequência. Exato. Quero ler uma parte da nota que diz assim: se seguissem a Cristo diariamente e o tornassem seu guia e conselheiro, poderiam obter um conhecimento claro de sua vontade e, assim, alcançar uma experiência valiosa. Por falta dessa experiência, os irmãos que afirmam crer na verdade andam sob a luz das faíscas que outros acendem. Não estão familiarizados com o Espírito de Deus e não conhecem sua vontade. Por isso, afastam-se facilmente da fé. São instáveis porque confiam nos outros para obter uma experiência em seu lugar. Então, está aqui uma reflexão, uma consideração importante para nós, para que nós possamos, de fato, confiar mais em Deus, fazermos uso deste caminho aberto por Cristo para todos nós. Vamos à pergunta B. Ao que a palavra compara um cristão que afirma ter fé, mas começa a duvidar? A palavra de Deus compara com a onda do mar. Diz que é semelhante à onda do mar. Como a onda do mar fica quando o vento está forte? Agitada. Ela vai, fica agitada, vem até a praia, depois volta e fica para lá e para cá. Ela não tem uma firmeza. Ela fica sempre o tempo todo oscilando de um lado para o outro. E assim, a palavra de Deus compara aquele cristão que diz: olha, eu tenho fé, não, eu acredito, eu confio, mas pouco tempo depois começa a duvidar. Sim. Que situação fica? Semelhante à onda do mar. Esse pouco tempo depois pode ser assim: olha, eu confio, tenho fé e tal. Quando vem uma situação, um problema, ao invés de confiar em Deus, eu já corro num e no outro e tal, me ajuda aqui, me ajuda ali, né? Exatamente. E começa agora a se desesperar, né? Eu acho que não vai dar certo, não vai acontecer. Cadê a fé nesse momento? Exato. Ficou semelhante à onda, né? Ela durou pouco tempo e depois já se desfez. Muito bem. Então, aí vemos essa instabilidade. Agora, como podemos evitar essa situação? Qual que é o caminho para nós não... de repente, para sair dessa situação, porque de repente esse é o nosso caso, né? De repente eu posso me reconhecer como alguém muito instável em relação à fé. Como fazer para sair de uma situação como esta? Nós não devemos ser pessoas inconstantes. Aquela pessoa que afirma uma coisa e pouco tempo depois muda, né? Nós devemos nos firmar através da oração, através da comunhão com Deus. Aqui na nota diz que nós devemos tomar a palavra de Cristo como garantia para que a nossa fé possa estar firmada. Sim. E o finalzinho da nota diz assim: fale e haja como se sua fé fosse invencível. Isso aqui é muito forte, é muito interessante isso aqui. A gente falar, né, e agir como se a nossa fé fosse invencível. Ter firmeza para permanecer naquilo que Deus quer que nós permaneçamos. Muito bem, então vimos nesse tópico que precisamos desenvolver maior estabilidade. E isso parte de nós buscarmos com fé
em nada duvidando. E assim nós alcançaremos essa graça da parte de Deus.